todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Igreja no Gama. Meu nome é Wanderson e hoje nós estaremos compartilhando com todos os nossos ouvintes o capítulo 21 do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus. O título desse capítulo é A Falha, o Arrependimento e a Confissão de Davi. Um dos subtítulos do livro diz assim: Davi, servo de Deus. Por que servo de Deus? Porque Davi era alguém que fazia a vontade de Deus. Davi era alguém que amava ao Senhor. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por conta do relacionamento que ele tinha com Deus. Davi não conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas Davi de fato andava com Deus. Ele tinha um viver com o Deus que ele servia. Um dos trechos do livro diz assim: Davi amava a Deus e ainda se preocupava com os interesses divinos. Por isso, jamais deixou de buscá-lo e sempre foi pronto em se arrepender quando por ele era repreendido. A origem da verdadeira prudência. Nesse subtítulo é falado em relação à prudência que aparentemente Davi aparentava ter, mas que na verdade, no decorrer dos relatos do livro, nós percebemos que Davi ele não tinha toda essa prudência que ele aparentava ter. Por quê? Porque por vezes ele agia de maneira almática, né? Por vezes Davi queria fazer as coisas da sua maneira, sem confiar em Deus, sem acreditar na promessa de Deus, naquilo que Deus havia prometido para Davi. Em uma das passagens do livro, diz assim: mais tarde vimos Davi fazendo acordo com Abner, a fim de reinar sobre todo Israel. Ele quis de volta a Mical, filha de Saul, como esposa, indicando assim que Davi e a casa de Saul continuavam unidos, o que poderia garantir o apoio dos partidários de Saul. Ou seja, por esse relato, percebemos que Davi ele se preocupava em passar uma imagem positiva para as pessoas, mas sem depender de Deus, fazendo as coisas da maneira dele. E Deus não queria que houvesse qualquer mistura entre Davi e a família de Saul. Mesmo assim, Davi passou por cima com a intenção de buscar uma maior aceitação diante do povo de Israel. Muitas das vezes, nós fazemos o mesmo que Davi. Diante de situações da nossa vida, coisas que nós temos almejado, temos buscado diante do Senhor, muitas das vezes nós queremos, de certa forma, dar uma ajudinha para Deus. Não esperamos a conclusão do agir do Senhor. E antes mesmo de que Deus conclua algo que Ele tem nos prometido, muitas das vezes nós passamos por cima, fazemos as coisas da nossa maneira, não dão certo, porque nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito. Então, por essa passagem, nós aprendemos que sempre precisamos esperar o Senhor, sempre precisamos esperar o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Se queremos ser prósperos, precisamos confiar no Senhor que realmente Ele vai fazer aquilo que Ele tem nos prometido. A edificação de Deus. Nesse trecho, é interessante porque nós vemos que Davi, ele tinha a intenção de edificar a casa de Deus. Era algo maravilhoso. Davi não queria que a arca do Senhor ficasse em uma tenda, mas ele queria construir um templo para que as pessoas adorassem ao Senhor, para que a arca do Senhor permanecesse naquele templo. Uma intenção louvável. Mas aqui nós aprendemos algo. Nós aprendemos que muitas das vezes nós temos desejos bons que contribuem para a obra de Deus, mas nós precisamos seguir exatamente aquilo que Deus quer fazer. E Deus havia usado o profeta Natã para dizer que ele primeiro precisava edificar a casa de Davi. Então, muitas das vezes, antes de nós querermos fazer algo para o Senhor, primeiramente o Senhor ele vai nos edificar. Primeiramente, o Senhor vai tratar a nossa pessoa, vai tratar o nosso caráter, vai nos constituir da palavra
para que depois possamos dar continuidade à vontade do Senhor, para que depois possamos continuar com a edificação da obra de Deus nessa terra. E Deus também disse ao profeta Natan que ele faria essa obra na casa de Davi e que o filho de Davi seria a pessoa que edificaria esse templo. Então, nós não devemos questionar o porquê disso ou daquilo, da maneira como Deus faz as coisas. Como servos do Senhor, nós temos apenas que aceitar a vontade do Senhor. Quando aceitamos a vontade do Senhor, isso é bênção para nossas vidas. Muitas das vezes nós temos problemas, muitas das vezes nós nos entristecemos, nos angustiamos por simplesmente não seguir a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor já determinou. Então que possamos aprender com Davi que a vontade do Senhor ela precisa estar acima de tudo. Outro texto aqui diz assim: sim, é ótimo, só que o Senhor disse ao profeta Natan que primeiro ele iria edificar a casa de Davi e que quando os seus dias se cumprissem, o seu descendente edificaria a casa de Deus. O que significa isso? Significa que Deus precisava trabalhar na pessoa de Davi, fazendo nele uma obra de edificação. Em tempo de guerra, o exército de Israel saiu para lutar. Davi, como rei de Israel, deveria estar junto com seu exército, à frente desse exército. Porém, Davi escolheu permanecer no palácio, quando deveria estar à frente do seu exército. Aqui vemos que Davi cometeu um erro grave, o erro de não lutar, o erro de não estar à frente do seu exército quando deveria estar. Pois, permanecendo no palácio, isso deu margem para que Davi cometesse outros erros, para que Davi estivesse vulnerável ao pecado. Um dos trechos diz assim: quando é nosso dever estar lutando junto com o povo de Deus, porém permanecemos relaxadamente em nosso próprio conforto, somos vítimas de todo tipo de tentações e concupiscências por não estarmos vigilantes. Dessa forma, Davi cometeu adultério com Batseba, fazendo com que ela engravidasse. Isso fez com que Davi quisesse esconder o seu pecado diante de todos. O trecho diz assim: a seguir, Davi disse a Urias que fosse para casa descansar, e até lhe enviou um presente. Porém, Urias não foi e preferiu permanecer com os servos de seu senhor. Ou seja, Urias preferiu permanecer lutando, coisa que Davi não quis fazer. Davi quis permanecer no palácio e cometeu adultério. Aqui nós aprendemos que não adianta nós usarmos de artifícios para tentar enganar o Senhor, porque o Senhor ele contempla todas as coisas. Foi necessário, como veremos a seguir, que o profeta Natan repreendesse Davi quanto ao pecado que ele havia cometido. Mas algo interessante é que, ao ser repreendido pelo profeta, Davi ele foi humilde para reconhecer o seu erro. É isso que o Senhor ele quer de nós. O Senhor ele quer que nós reconheçamos o nosso pecado diante dele. Nós podemos até errar, mas nós precisamos reconhecer que nós erramos e precisamos nos arrepender diante do Senhor. Isso foi o que fez com que Davi fosse considerado o homem segundo o coração de Deus. Não por ser perfeito, pois Davi não era perfeito, mas sim o fato de Davi reconhecer quem ele era e quem ele precisava ser diante do Senhor. Para finalizar a leitura dessa lição, eu gostaria de ler por último aqui o trecho que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Davi errou, Davi se arrependeu diante do Senhor, pediu pelo perdão do Senhor, o Senhor o perdoou, mas as ações de Davi tiveram consequências gravíssimas. No relato que lemos nessa lição,
é dito que o filho de Davi com Batseba, do adultério dos dois, infelizmente acabou morrendo por conta do pecado de Davi. Então, muitas das vezes, nós erramos diante do Senhor, o Senhor nos perdoa, mas o pecado ele nos traz consequências. Pois tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Se nós plantamos o bem, nós colheremos o bem. Se plantamos o mal, também colheremos do mal. Então, que o nosso sentimento seja sempre de fazer a vontade do Senhor, de nunca querer agir de acordo com a nossa mentalidade, de acordo com a nossa alma, mas procurar fazer a vontade do Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém.